Olá pessoal, voltamos aqui para terminar aquele assunto de Mateus 4, né? A tentação de Jesus. Agora nós estamos na terceira verdade que o inimigo de Deus falou para Jesus da forma errada para poder destruí-lo. Ele não desistiu não. Nós fizemos o primeiro vídeo falando do pão, né? Da pedra para o pão. Depois fizemos um segundo vídeo que ele pediu para Jesus pular porque estava escrito que o pai ia segurar ele. Agora, quarto vídeo. Agora o inimigo, ele mostra para Jesus todos os reinos da terra. E aí ele diz assim, olha, toda a glória desse mundo aqui é minha. Mas eu posso te dar tudo isso se você prostrar, ficar de joelho e me adorar. Olha que audácia do inimigo de Deus. Querendo fazer com que Jesus ajoelhasse e adorasse. Jesus disse, sai-te, Satanás. Jesus não quis mais saber, nem de conversa com ele. Chega, vai-te embora, porque está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, irmãos, olha bem, amigos da palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, vejam só, que coisa, o inimigo é tão astuto, que ele foi tentar fazer Jesus ajoelhar e adorá-lo. Imagina se ele não quer fazer isso com a gente. Ah, mas a gente sabe que não pode, então a gente não vai adorar. Né? Tem até muitos cristãos, não, eu não adoro ídolo, eu não adoro outros deuses, eu adoro Deus, Espírito e verdade, né? Pois é, isso que nós queremos fazer mesmo. Adorar só a Deus em Espírito e verdade. Só que o inimigo é astuto. Ele tem as estratégias dele, como ele teve aqui, né? Contra Jesus, né? Então, se nós não estivermos atentos, até nos nossos cultos, seja lá qual igreja você for, até nas nossas igrejas, nos nossos cultos, a gente começa a fazer as coisas erradas, diferentes do que Deus mandou, como Ele mandou que nós prestássemos culto a Ele. Às vezes, a gente presta um culto muito ruim para Jesus, para Deus, né? Então, quando a gente vai para a casa de Deus, é melhor nem levar celular, nem leva. É melhor nem levar qualquer coisa que vai te distrair. Porque tem um outro versículo que diz, cuida do teu pé quando você entrar na casa de Deus, né? Cuida, para que você não entre e não peque contra Ele, né? Então, muitas vezes a gente entra na casa de Deus e deixa que algo venha nos distrair. E isso já está profanando o culto que nós temos que prestar a Deus, só a Ele. Também nós temos muitas formas de nos dirigir à casa de Deus que às vezes não agrada a Ele. Né? A nossa forma de andar, né, na casa de Deus, né? Nossa forma de se apresentar diante de Deus. Às vezes a gente apresenta diante de Deus muito pior do que a gente se apresentaria a um presidente da República, na Câmara dos Deputados, que a gente for, qualquer coisa assim, né? Muitas vezes a gente pode estar fazendo isso. Então a gente sabe, né? Cada um sabe, aquele que tem o Espírito Santo, o que não tem pede, que o Espírito Santo o oriente, o mostre, o culto que ele deve entregar a Deus, como é este culto. E quando você presta outros cultos, Deus não recebe aquele que você quer prestar na casa dele. Por exemplo, quantas pessoas estão cultuando time de futebol? Quantas pessoas vão para os estádios, gritam,
se extravasam, fazem um barulho, ou chora, ou sorri, ou se alegra e grita. E quando chega na casa de Deus, não abre a boca para dizer glória a Deus, para dizer louvado seja o nosso Deus. Não abre a boca para glorificar o nome do Senhor. Então, muitas vezes, a gente está prestando culto para artistas, né? Pode ser gospel ou não, mas a gente acaba, né, prestando culto quando a gente paga para ir vê-los, quando a gente gasta o nosso dinheiro naquilo que não é pão, né? Para ir assistir alguma coisa que a gente fanatiza. Não é porque você não possa ver nada, ouvir nada, porque tem coisas que são más aos nossos olhos, mas tem coisas que dá para ouvir, só que a diferença é a gente idolatrar. A diferença é a gente deixar de cultuar a Deus para ir verdadeiramente cultuar os ídolos, que já tem até o nome, né, de ídolo. As estrelas, que na verdade, irmãos, amigos, de qual igreja seja você, que você pertença ou não, se você também não pertence a nenhuma igreja, pensa bem na hora que você for dirigir a Deus. Se não tem alguma outra... Esses dias eu vi um cartaz que eu fiquei bem pensativa. Nesse cartaz dizia assim: Flamengo acima de tudo. E como assim? Como assim? Acima de tudo o quê? Sendo que em primeiro lugar nós temos que ter Deus. Em segundo lugar, família, a igreja, o nosso trabalho para nos sustentar, para cuidar da nossa família. Como é que pode, gente? Como é que tem condições de você cultuar um time de futebol? Como que você pode festejar, né? Tomar bebida alcoólica? Naquele momento ali você nem pensa que Deus existe, nem pensa o que Deus quer da sua vida, porque você está idolatrando, fanatizando, entendeu? Não é que ninguém não possa se divertir, depende de como você se diverte, depende. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de nos divertir sem desagradar o nosso Deus, sem colocar outro ou outra coisa no seu lugar, porque Deus, Ele é fiel, mas Ele é fiel com quem serve a Ele com fidelidade. Então Ele cuida de nós. Então quando o Satanás fala para Jesus assim, não, que é a terceira verdade, né? Olha, eu te dou tudo isso aí, sabe? Porque na verdade a glória do mundo, das riquezas, da fama, tudo isso é do inimigo, porque Deus não está interessado nisso. Deus, quando Ele nos dá as riquezas aqui da terra, a prata, o ouro, porque isso pertence a Deus, isso não é do inimigo, isso pertence a Deus. Então com isso a gente serve a Ele, com aquilo que Ele nos dá, né? Com os bens, com o carro que Ele nos dá, tudo, a gente precisa adorá-lo da mesma forma. Não é porque a gente comprou um carro que agora a gente vai para outro lugar no horário do culto, que a gente vai para outro lugar no horário que a gente ia aprender da palavra. Então assim, em primeiro lugar tem que vir Deus e a obra dele. E Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele disse para Satanás, sai daqui, vai embora, porque está escrito, só ao teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, prestarás culto. Então nós não podemos cultuar nem pessoas, fazer tudo que uma pessoa quer, só para que ela não saia de perto de nós, não deixe de ser amiga, nossa amizade, relacionamento. Não,
Às vezes a gente faz a vontade do inimigo junto com aquela pessoa só para poder não perder a amizade, o relacionamento com aquela pessoa. Gente, vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus nos ensinou lá, ó. O inimigo usou 3 verdades. Nós falamos a primeira no primeiro vídeo, falamos a segunda e agora estamos falando pela terceira, tá? Então, às vezes a gente adora um pregador, né? Cultua um pregador em vez de cultuar o Deus do pregador, para que ele se sinta, né, orgulhoso e depois ele caia, ele se perca, porque o orgulho derruba a pessoa, joga por terra. Então, às vezes nós colocamos essas pessoas na frente, né? E Jesus disse que o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. Quer dizer que nós não precisamos de usar, por exemplo, coisas, né? Nós não precisamos de usar objetos, né? Para poder adorar a Deus. Ele é espírito, né? Jesus lá, na hora que ele foi expulsar o inimigo, ele não pegou a Bíblia, ele não pegou qualquer objeto sagrado do templo, vasos do templo que usava naquela época. Jesus não usou isso para expulsar os demônios, tá? Jesus, ele mandou ele embora. Ele falou, vai-te, porque ele tinha autoridade para mandar ele embora. E já usou a palavra para que isso ficasse escrito, para nós sabermos, né? Que também está escrito, né, que nós só devemos adorar a Deus. Então nós não precisamos de usar nada para adorar a Deus, nós só precisamos de alimento. Às vezes a gente adora o próprio ventre, porque às vezes a gente quer, só pensa em comida, só pensa em sair para comer, sair para beber, sair para não sei o que, sabe? Então a gente se torna o escravo do ventre, como diz a Bíblia, isso é bíblico, né? A gente se torna escravo do próprio ventre. E a gente também pode começar a ficar fanatizando um filho, um neto, um irmão, uma irmã, namorado, uma namorada para quem tem, um esposo, uma esposa. E a gente começa a fazer o que desagrada a Deus para agradar essas pessoas. Isso aí significa que nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar e nem cultuando a Ele. Nós estamos cultuando a pessoas. Nós estamos dedicando mais às outras pessoas do que à palavra de Deus. Então nós possamos muitas vezes também adorar nós mesmos, nos tornar um narcisista. O que é narcisista? Aquela pessoa que acha que ele é o centro do universo, ele é o centro de tudo. Que ele é o mais inteligente, que ele é o mais bonito, que ele é o melhor em tudo, que ele sempre está certo, que ninguém é mais certo no que fala do que ele próprio. Então, gente, pessoa que acha que ele é insubstituível em todas as esferas. Então, a pessoa narcisista, ele não tem como servir a Deus da forma que Deus quer. Porque nós devemos deixar o eu de lado, deixar as nossas razões de lado. Muitas vezes a gente tem razão e a gente acaba ficando quieto e não dizendo que a gente tem razão. Mas isso porque nós precisamos exatamente ser como Jesus foi e nos ensinou a ser. Porque tudo que ele deixou aqui para nós, tudo que ele deixou de ensino aqui foi para a gente colocar ele em primeiro lugar nas nossas vidas, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, está à direita do Pai, está intercedendo por cada um de nós que se arrepende dos seus pecados. Então eu agradeço por vocês estar, aqueles que ficaram até o fim desse vídeo, e assim eu peço a Deus que abençoe, mas abençoe muito cada um de vocês. Que vocês possam compartilhar
vocês possam também curtir, compartilhar, escrever no canal, para que a gente possa levar essa palavra a muito mais pessoas, ok? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.